Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula eu quero trazer para vocês mais um vídeo sobre QGIS, mas agora eu quero apresentar como que a gente deve fazer uma desinstalação do QGIS completa do computador para a gente instalar uma nova versão. Muitas vezes a gente instala uma versão de QGIS e aí depois, no futuro, a gente desinstala essa versão e instala a nova versão. Só que, às vezes, dependendo da forma como você faz a desinstalação, você não remove completamente os arquivos gerados pelo QGIS na primeira instalação. E aí, quando você instala a segunda, você pode ter vários problemas de processamento. Eu tenho aqui a versão do QGIS instalada, 3.16, e eu vou fazer então a desinstalação dessa versão e vou preparar o computador para instalar uma nova versão. Lembrando que para instalar uma nova versão do QGIS, a gente pode simplesmente digitar no Google QGIS Download, você vai visitar o site oficial do QGIS, e aqui você vai ter então as formas de fazer a instalação. Veja que nós estamos hoje com uma versão mais nova, 3.32. Essa é a versão mais nova. Normalmente eles apresentam para você fazer download dessa versão. Mas não faça a instalação dessas versões, porque a versão mais nova não quer dizer que é uma versão mais estável. Só é a mais nova. Então, eu sempre recomendo você instalar a versão de longa duração, ou seja, LTR, Long Term Release, ou seja, uma versão de longa duração tem mais estabilidade. Nesse caso, então, interessante é você instalar a versão do QGIS 3.28, beleza? Então, nós vamos preparar aí para instalar essa versão. No entanto, antes, nós precisamos desinstalar a versão antiga. Então, vou entrar aqui, vou digitar, remover, adicionar ou remover programas. Então, essa aqui é a tela que se abre no momento que a gente entra aí em adicionar e remover programas, e eu vou procurar aqui pelo QGIS. Está aqui. Essa é a versão do QGIS que eu tenho hoje, 3.16 Hanover. Vou clicar nesses três pontinhos e vou pedir para desinstalar. Desinstalar. Vou clicar em próximo. Desinstalar. Veja que todos os arquivos que estão em C, programa QGIS 3.16, serão removidos. Agora eu clico em terminar. Bom, muitas pessoas param por aqui. E aí já vai para a instalação da nova versão. No entanto, eu faço uma recomendação aqui para vocês virem em C, usuários. No meu caso aqui, o usuário sou eu, o Sárvio. Então, meu nome está incompleto aqui, no momento que instalou o Windows, mas é Sárvio. Então, esse é meu usuário. E aí eu vou clicar aqui na barra de endereço e vou fazer um contrabarra e vou digitar appdata. Veja que o A é maiúsculo, PP minúsculo e o data com D maiúsculo. Enter. Essa pasta é uma pasta que fica escondida no Windows. Então, a gente não visualiza essa pasta se a gente simplesmente entrar no endereço que a gente vê aqui, sabe? Se você procurar por essa pasta, você não vai encontrar. Por isso que é necessário a gente dar um contrabarra e digitar appdata. Então, Enter. E agora nós vamos entrar aqui em Rummy. Quando você entra nessa opção, a gente pode verificar que existem várias outras pastas que são utilizadas pelo software para fazer outras instalações, instalar algumas dependências do programa. Então aqui, pessoal, é interessante a gente procurar pelo QGIS e verificar se tem algum resíduo. Veja que aqui eu tenho uma. Costuma ter alguns arquivos aqui ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente entrar nessa pasta e vou remover essa pasta. Pronto, removi. Eu acredito que não tenha outra. Mas é sempre interessante quando você desinstalar, pessoal, verificar se tem aí algum resíduo. Tá? Nesse caso aqui, eu acho que o pior resíduo seria esse. Costuma também, pessoal, ter outros problemas de conflito com o Python. O QGIS do Windows ele tem Python próprio dele. Então, se você instalar uma versão de Python no seu computador, pode ser que gere algum conflito. E nesse caso, pode ser que ele encaminhe para outra pasta. Ou seja, o QGIS ele tem a versão do Python dele. E às vezes você instala uma versão de Python que é diferente, ou que tenha outras dependências, enfim. Aí quando você vai fazer o uso do QGIS, ao invés dele pegar o Python dele, seguir o caminho do Python dele, ele busca o Python que você instalou no computador. E aí vai gerar alguns problemas. Então é necessário às vezes verificar esse tipo de coisa. No meu caso aqui, eu tenho um Python instalado, e veja que dentro dessa pasta Python, tinha um Python instalado aqui dentro. O que eu fiz? Eu simplesmente renomeei a pasta com Python 37_temp. Então, aí ele parou de pegar os dados dentro dessa pasta e passou a buscar o Python próprio dele, porque ele não reconhece esse temp no final. Então, eu tinha instalado outras versões de Python, 3.7, 3.8, ele estava usando outra versão de Python, e aí gerou esses problemas. Então, para não ter que apagar a pasta de Python, nesse caso eu não apaguei a pasta, porque com medo de dar problema,
Então eu simplesmente renomeei a pasta e fiz o teste. E aí funcionou perfeito. Então agora, pessoal, nosso computador está preparado para fazer a instalação do novo QGIS. Eu não vou aqui nesse vídeo instalar a nova versão, para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou fazer depois uma outra videoaula ensinando, mostrando como instalar a nova versão do QGIS. Então fico por aqui, um abraço e até a próxima.